Olá, olá pessoal, bom dia! Bom dia! Com alegria para todos vocês, tudo bem? Espero que sim. Sou tia Tati, tô morrendo de saudade de todos vocês, mas Deus tem nos proporcionado, nos dado essa oportunidade de estar juntos mesmo à distância. E nós vamos ter a partir de agora culto infantil, olha só que legal! Nesse momento nós vamos ter culto infantil de missões. Estamos felizes porque este é um dia que Deus fez para nós. Olha só, bendirei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Um versículo da palavra de Deus, do Salmo 34, no versículo 1. E você vai poder também ler na sua Bíblia. Bendirei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre, sempre, sempre nos meus lábios. Amém? Nós vamos começar com uma oração e nós vamos seguir tendo histórias missionárias, louvores e mais oração. Então eu vou pedir que você feche seus olhinhos comigo e vamos falar com o Papai do Céu, tá bom? Vamos lá. Papai do Céu, eu te agradeço de todo o meu coração por este dia, te agradeço por este momento em que estamos vendo, ouvindo a tua palavra, te agradeço por minha família e quero te pedir que continue abençoando a cada um de nós, nos dando livramentos, nos dando saúde, nos fazendo felizes, Senhor, a cada dia. Que este momento difícil que nós estamos vivendo em nossas vidas, em nosso país, que tudo isso passe logo, que o Senhor possa estender as suas mãos, curar as pessoas e trazer, Senhor, uma solução para toda essa situação. Confiamos e cremos em Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal? Amém. E nós vamos ter agora um louvor lindo, maravilhoso, com uma amiguinha de vocês, que vocês amam muito. Então vamos louvar ao Senhor, sabe com quem? Com Júlia Roberta. Canta aí, Julinha. Posso ser um missionáriozinho e falar de Cristo ao companheirinho. Posso trabalhar em minha escola, mandamos por Senhor. Posso ser um missionáriozinho e falar de Cristo ao companheirinho. Posso trabalhar em minhas férias, mandamos por Senhor. Posso ser um missionáriozinho e falar de Cristo ao companheirinho. Posso trabalhar em minha rua, mandamos por Senhor. Posso ser um missionáriozinho e falar de Cristo ao companheirinho. Posso trabalhar em minha igreja, mandamos por Senhor. Mandamos por Senhor, mandamos por Senhor. Ai, que linda, Júlia. Obrigada. Acho que todo mundo ficou bem feliz em ouvir a Júlia, não foi? Um beijo para você e para sua família. Gente, nós vamos agora ouvir uma história missionária. Espero que todo mundo fique bem atento, porque nós vamos aprender algo muito especial hoje. A história que eu vou contar, ela vai falar sobre o primeiro missionário estrangeiro que veio para o Brasil. Estrangeiro quer dizer alguém que veio de longe.
E aí nós vamos ouvir agora uma história do primeiro estrangeiro que veio para o Brasil como missionário. O nome dele era Robert Calley. Vamos falar comigo? Robert Calley. Isso. Robert Calley, ele era escocês. De um país na Europa chamado Escócia. Ele nasceu lá numa família cristã. Seus pais eram cristãos. Mas sabe o que acontece? O Robert não gostava muito, não se interessava pela palavra de Deus. Ele não se interessava pela igreja. E aí, quando ele cresceu, ele foi para a faculdade e foi estudar medicina. Isso mesmo, ele queria ser médico. E ele fez a sua faculdade e foi muito interessante que um dia, quando ele já tinha terminado sua faculdade, ele já era médico, ele foi visitar uma paciente sua, que ela era bem velhinha. Olha só, ele foi visitar essa paciente e essa paciente dele, ela era uma serva de Deus. Ela gostava muito de orar, ela gostava de louvar ao Senhor e ele era o médico dela. Ele ia lá visitá-la na sua casa e numa dessas visitas, ele viu lá na sua mesinha uma Bíblia aberta. Ela lia aquela Bíblia o tempo todo. E ela era muito pobrezinha, ela estava muito velhinha, ela tinha muitas dores, estava muito doente. Mas quando ele estava terminando a visita da sua paciente, ela fez um pedido para ele. Ela falou: olha, Dr. Calley, por favor, pega ali aquele pão lá no armário. E ele foi lá, era a única coisa que ela tinha para comer, um pão velho. Ele olhou naquele pão, achou esquisito, ela disse: é isso mesmo, pode trazer para mim, por favor? Ele trouxe aquele pão e naquele momento ela fechou os seus olhos e agradeceu a Deus e começou a comer aquele pão tão velho. E ele falou: você agradece a Deus por ter um pão velho em casa? Você agradeceria a Deus por ter um pão velho para comer? Era a única coisa que ela tinha. E ela disse: sim, eu agradeço a Deus por tudo. E ele ficou olhando muito preocupado, muito desconfiado com aquela situação. Mas ela falou para ele: olha, não se preocupe, Deus está cuidando de mim. E eu quero falar uma coisa para o Senhor: leia a Bíblia. O Senhor precisa ler a Bíblia. É muito importante que o Senhor leia a Bíblia. E não se preocupe comigo. E ele disse que sim, tudo bem, e foi embora. Mas o Dr. Calley foi embora muito preocupado. Ele ficou com aquela ideia toda na cabeça dele, lembrando daquela paciente, lembrando daquele pão velho que estava trazendo tanta alegria para ela, lembrando das suas palavras quando disse: leia a Bíblia. E sabe o que aconteceu? Ele começou realmente a ler a Bíblia. E leu, e foi lendo cada vez mais. E através da leitura, ele sozinho, ele acabou aceitando Jesus. E se tornou um crente de verdade. O Dr. Calley era um estudioso da Bíblia. E ele começou a sentir no seu coração que Deus estava chamando ele para ser, sabe o quê? Missionário. Olha só, ele era médico e Deus agora colocava no seu coração o desejo dele ser missionário. E o Dr. Calley ficou com muita vontade de ir para a China. Programou tudo junto com sua esposa, arrumou, fez contatos. Só que antes deles embarcarem, naquela época, as pessoas viajavam de navio, não tinha avião para essas viagens. E aí, naquela época, quando eles estavam se programando, arrumando tudo, aconteceu uma coisa um pouco triste. A esposa do Dr. Calley ficou bem doente. E se eles fossem para a China, eles não teriam muitas oportunidades para cuidar dela. Então eles continuaram orando e Deus direcionou o coração deles para ir para uma ilha, a Ilha da Madeira, que fica em Portugal. É uma ilha pequenininha que pertence a Portugal, mas fica bem perto da África. E ele achou que lá teria melhores condições para cuidar da sua esposa. E assim eles foram, viajaram para a Ilha da Madeira, pedindo orientação de Deus para que naquele lugar eles conseguissem fazer um trabalho missionário. Assim que chegaram na Ilha da Madeira, o Dr. Calley rapidamente começou a estudar o português. E ele começou a aprender bem rapidão também.
Assim que ele começou a aprender o idioma, ele começou a pregar o evangelho. Ele começou a falar para as pessoas sobre Jesus, mas ele também exercia a sua profissão. Qual era a mesma profissão do Dr. Calley? Quem lembra? Coloca a cacholinha para funcionar. Ele era médico. Muito bem, isso mesmo. Olha só. Como a Ilha da Madeira ficava muito próxima de Portugal, ali tinha vários portugueses e tinha muita gente pobre também. Dr. Calley sempre orava antes de fazer as suas consultas, pedia a orientação de Deus para que ele cuidasse muito bem dos seus pacientes. E tinha um detalhe bem interessante: das pessoas pobres, ele não cobrava nada pelas suas consultas. E ele examinava as crianças, as mulheres, os homens, os idosos. E na hora de passar o remedinho, sabe? Sabe que o médico coloca uma receita e escreve o nome do remédio? Pois bem, o Dr. Calley escrevia lá no receituário não só o nome do remédio, mas ele também escrevia versículos bíblicos. Olha só que coisa boa! Então a pessoa levava para casa a receita do seu remédio e um remédio para a sua alma, para a sua vida, que era a palavra de Deus. Mas nem tudo foi sempre tão bom para o Dr. Calley lá na Ilha da Madeira. Começou a ter perseguição. Foi um período muito difícil, muito duro, que ele era bem perseguido por ser um servo de Deus, um missionário. E chegou até mesmo a ser preso. Ele ficou preso por 6 meses. E quando saiu da prisão, ele teve muita dificuldade para continuar exercendo a sua profissão, para continuar fazendo consultas. E vários amigos do Dr. Calley deram um conselho para ele: saia daqui. Saia daqui, porque vão acabar matando você. Ele não queria sair de lá, ele queria continuar sendo missionário. Só que tudo continuou ficando muito perigoso, ou cada vez mais perigoso para ele. E ele realmente precisou fugir. E olha que ele não fugiu de qualquer forma. Ele precisou colocar um traje, uma fantasia, ele precisou se disfarçar. Ele se disfarçou de uma velhinha muito doentinha para conseguir fugir sem que ele fosse descoberto, sem que ele fosse pego. E alguns amigos foram, colocaram ele numa maca, levaram ele e a esposa até o navio e dali eles estariam partindo de volta para a Escócia. Mas olha, a coisa foi tão séria que quando o Dr. Calley estava no navio com sua esposa, ao longe eles puderam ver a sua casa sendo incendiada. Tudo que tinha lá foi queimado. Suas coisas, seus livros de medicina, seus livros, os livros que ele usava para estudar a Bíblia. Imagina só se ele tivesse ficado lá. Foi uma página muito triste da sua história. Mas aí ele voltou para a Escócia. E quando chegou na Escócia, algo mais triste ainda aconteceu. A sua esposa morreu. Só que o Dr. Calley não desanimou. Ele continuou pedindo a Deus que Deus direcionasse o seu caminho, porque ele continuava sentindo no seu coração que ele tinha que ser um missionário. E continuou orando. Depois de algum tempo, o Dr. Calley casou de novo, agora com Dona Sara Calley. E eles oraram a Deus quando Deus colocou no coração deles o desejo de vir, sabe para onde? Para o Brasil. Isso! E eles vieram para o Brasil. Chegando aqui, ele já sabia falar um pouco de português, lembra? Por causa da Ilha da Madeira. Eles começaram a compartilhar a palavra de Deus e o Dr. Calley também exercia sua profissão como médico. Ele levava a palavra para várias pessoas e ele foi direto para o Rio de Janeiro. Chegando no Rio de Janeiro, ele ficou na cidade de Petrópolis e chegou a ser médico, sabe de quem? Do imperador Dom Pedro II. Olha só, ele tinha amizade inclusive com Dom Pedro II. E o tempo foi passando, Dr. Calley foi abrindo igrejas aqui no Brasil. Só que também não era tão fácil como é nos dias de hoje. Tinha perseguição. E ele tinha muito cuidado com tudo que ele estava fazendo. Dr. Calley recebeu a visita de outros amigos, sabe quem? Amigos que ele fez lá na Ilha da Madeira, em Portugal. Alguns tiveram que fugir para cá por causa da perseguição.
Mas quando chegaram aqui, eles acabaram ficando junto com o Dr. Carley e acabaram ajudando no trabalho missionário dele. Então, quando foi no ano de 1855, olha só, Dona Sara, ou a missionária Sara Carley, ela reuniu um grupo de crianças e com essas crianças juntas, ela orou, ela cantou louvores a Deus e ela contou a história de Jonas. Lembra de Jonas? Aquele que foi engolido por um grande peixe porque estava fugindo da ordem de Deus? Pois é, ela contou a história de Jonas. E naquele dia, em 1855, estava nascendo a primeira escola dominical. Isso mesmo, a escola bíblica dominical foi fundada pela família Carley. E aqui está Dona Sara Carley, ó, nessa figurinha que você pode ver, ó, ensinando crianças, contando a história de Jonas, enquanto o doutor e missionário Carley está aqui, ó, pregando a palavra de Deus para os adultos. Já pensou que história tão linda? E eu queria dizer para vocês ainda mais. O Dr. Carley, ele andou aqui no Brasil por algumas cidades. Ele veio inclusive para Recife e fundou igrejas aqui. Já pensou que legal? Estamos tão próximos, né, dessa história. E louvamos e agradecemos a Deus, porque Deus chamou uma pessoa com um coração tão bom, um coração tão dedicado à sua obra, para obedecer e pregar a sua palavra. Amém? Jesus fala na sua palavra que Deus, Ele amou o mundo de tal maneira que Ele enviou Jesus, o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Isso está escrito em João, capítulo 3, versículo 16. Se você tiver uma Bíblia com você, você pode abrir a sua Bíblia. Pede a ajuda do papai e da mamãe. João 3, 16 diz: porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou Jesus para todas as pessoas. E Jesus também nos chamou a cada um de nós. Eu vou te perguntar uma coisa. Você já sabe o que você vai querer ser quando crescer? Tem criança que já sabe. Tem criança que todo dia quer ser uma coisa. Não tem problema. Você vai poder ser um médico, você pode ser enfermeira, enfermeiro, você pode ser dentista, você pode ser fisioterapeuta, você pode ser, que mais? Engenheiro, professor, professora, você também pode ser educador físico, cozinheiro, cozinheira, você pode ter várias profissões. O importante é que a gente use a nossa profissão também para servir a Deus, assim como o Dr. Carley fez. Ele era médico e com a sua profissão ele foi um missionário. Sabe, existem muitos missionários no campo que estão em países que são tão fechados para o evangelho, que tem tanta perseguição, que eles conseguem entrar lá com a sua profissão e trabalhando com a sua profissão, com aquilo que ele estudou para fazer, ele consegue compartilhar a palavra de Deus com as outras pessoas. Pense nisso, ore por isso. Quem sabe Deus ele pode te chamar como missionário usando a sua profissão lá no futuro. Para isso, neste momento, você precisa orar bastante, obedecer o papai e a mamãe, continuar indo para a igreja e pedir a orientação de Deus sobre o que é que Deus quer de você, o que é que Deus quer da sua vida, o que é que Ele quer que você faça. E Deus ele vai falar no seu coração e vai usar a sua vida com aquilo que você gosta de fazer. Amém? Lembra que eu falei do versículo de João 3,16? Quando Deus enviou ao mundo o seu Filho para morrer por amor, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós vamos cantar uma musiquinha que se chama Aqui, pertinho da esquina, ou ao redor do mundo. Existem crianças que precisam de Jesus e do seu amor profundo. Por isso que devemos levar essa palavra com amor. Você vai cantar aí comigo?
bem bonito e bem alto, tá bom? Vamos lá. Aqui pertinho na esquina ou ao redor do mundo, crianças necessitam de Jesus e do seu amor profundo. Levemos com amor a mensagem do Senhor. Aqui pertinho na esquina ou ao redor do mundo. Aqui pertinho na esquina ou ao redor do mundo, crianças necessitam de Jesus e do seu amor profundo. Levemos com amor a mensagem do Senhor. Aqui pertinho na esquina ou ao redor do mundo. Levemos com amor a mensagem do Senhor. Aqui pertinho na esquina ou ao redor do mundo. Amém? Pertinho de nós ou ao redor do mundo, devemos levar a palavra do Senhor. Agora nós vamos fazer uma oração. É a oração missionária com o nosso amigo Guilherme. Vamos orar, Gui? Paz do Senhor, irmãos. Hoje eu tô aqui para orar para missões e missionários. Então assim oramos. Querido Deus, eu te peço para cuidar cada missionário nesse tempo, Senhor. Peço que eles fiquem bem e pregue mais a palavra do Senhor. Obrigado por tudo, Senhor. Faça que esses cultos de missões sejam bons, Senhor. Faça que esses missionários preguem a tua palavra. Fale sobre o seu amor por eles, que ainda pensam que o Salvador vai vir ainda. Senhor, eu te peço, Senhor, que eles preguem mais pela sua palavra. Amém. Amém, Gui. Ai, que oração tão linda, gente. Louvado seja Deus. Ore você também por missões, criança. O Senhor escuta a sua oração. A sua oração é muito importante. O Senhor ama ouvir a oração das crianças. E eu vou finalizar esse culto falando um pouquinho sobre uma atividade que você pode fazer. Mamãe e papai recebeu aí, ó, no grupo, uma tarefinha, uma imagem, na verdade, que é a imagem do Dr. Robert Kiley quando estava medicando pessoas lá na Ilha da Madeira. Se você tem impressora, se você tem como imprimir essa imagem, você pode colorir. Mas se você não tiver, eu vou desafiar você a fazer uma outra tarefinha. Você vai pegar uma folhinha de papel limpinha, em branco, e você vai escrever lá naquela folhinha: onde posso ser missionário? Onde posso fazer missões? Você vai colocar o seu nome. E tia Tati vai desafiar todos vocês a guardarem todas as atividades do culto infantil. Agora a gente não está junto, nós não estamos nos vendo, mas nós vamos voltar à nossa vida normal. E eu gostaria de ver todas essas atividades prontinhas. Você pode guardar num envelope ou numa pastinha. E quando a gente puder voltar para a igreja, nós vamos conversar sobre tudo aquilo que aconteceu, tá bom? Coloca o seu nome e de vez em quando tia Tati vai lançar um desafio aí para vocês, ok? Que Deus abençoe todos vocês. Espero que tenham gostado. Olha só, um beijo bem grande. Amo vocês todos. E vou deixar vocês agora no final com a musiquinha Aqui Pertinho na Esquina. Deus abençoe a todos. Um grande abraço. Tchau, tchau.